Estamos de volta, pessoal. Vamos falar aqui agora sobre ataque on path, que era um ataque que antigamente é conhecido como Man in the Middle, ou ataque de homem no meio, né? Ou Man in the Browser Attack. Esse tipo de ataque ele pode ser realizado utilizando-se vários métodos, né? Muitos tipos de método. Ele descreve a capacidade de um adversário de se inserir no fluxo da comunicação entre a vítima e o sistema que estão acessando. Por isso o nome, né? Man in the Middle, seria homem no meio, uma tradução assim literal, ao pé da letra, né? Esses tipos de ataques podem ser usados para coletar e ler dados protegidos, porque ali no meio da comunicação ele vai interceptar esses dados, então ele vai conseguir ler esses dados, por mais que estejam protegidos, dependendo da criptografia, ele vai conseguir quebrar também. Isso se tiver criptografia, né? Realizar drop data, seria uma negação de serviço, ou seja, ele está ali no meio e ele tenta destruir essa informação de algum modo, alterando um pacote, danificando aquela informação, colocando ruído ali na comunicação. Existem várias formas de fazer essa negação de serviço aqui. E modificar os dados, que seria uma alteração não autorizada ou ataque de integridade. No drop data aqui, ele simplesmente descarta ou inutiliza a informação de algum modo. E essa modificação dos dados aqui, ele tenta fazer uma alteração desses dados aí que está tendo essa comunicação, no meio do tráfego dessa comunicação, né? Falar um pouquinho agora sobre ataques de Layer 2. O que seriam esses ataques de Layer 2, né? Quando a gente fala Layer 2, a gente quer se referir à camada 2 do modelo OSI, também conhecida como Data Link Layer, onde opera o padrão Ethernet. São ataques relacionados à resolução ARP e endereços MAC. São considerados ataques on-path, ou seja, lá o Man in the Middle, que a gente acabou de ver. E o que seria o ARP, né? O ARP é o Address Resolution Protocol. Ele mapeia os endereços lógicos, que são endereços IPs, para endereços físicos, que são endereços MAC, associados a um adaptador de rede, uma placa de rede. Esse é o conceito do ARP. Provavelmente, se você está aqui, você já deve ter um pouco de conhecimento de como funciona a comunicação aí desse protocolo, né? E falando aqui sobre o envenenamento do ARP. Um ARP Broadcast é uma transmissão realizada para todos em uma rede. Vai ter uma comunicação ali, a máquina não sabe de quem que é aquele MAC, então ela pergunta de quem que é esse tal IP para todo mundo que está na rede, né? Ela manda um pacote do tipo Broadcast Ethernet, todo mundo vai receber esse pacote. Se o dono do IP estiver na rede, ele vai responder com a mensagem unicast para o solicitante, ou seja, para quem enviou aquela informação perguntando do IP, com a informação do seu endereço MAC. Tranquilo, esse é o funcionamento normal do ARP. O envenenamento, o poisoning aqui, ele ocorre quando o invasor envia informações falsas de endereços MAC para forçar o tráfego de comunicação entre hosts a ser direcionado de forma transparente para ele mesmo, por um invasor, ou para alguma outra máquina que ele esteja monitorando, enfim. O envio de gratuitos ARP pode ser uma outra técnica para realizar esse tipo de ataque. O que seria esse gratuitos ARP? Ele é um envio não solicitado de ARP, ou seja, sem consulta. Ele pode ser enviado para o anúncio de um nó na rede, quando entra um novo nó na rede, para atualizar um mapeamento ARP por mudança de IP ou por MAC, ou com dispositivos redundantes com o mesmo endereço MAC e IP. Eles fazem essa troca desse gratuito ARPs aí para manter ali a questão de failover, né, de falha, quando um dispositivo vai entrar em funcionamento, o outro vai sair, enfim. A melhor forma de se defender desse tipo de ataque é ativar o Port Security no switch. Como que funciona esse Port Security, né? Ele pode bloquear a comunicação entre dispositivos desconhecidos, não autorizados, rogue device e até mesmo bloquear um possível atacante que está respondendo a todas as solicitações ARP. Então ele vê ali que uma porta está respondendo todas as solicitações ARP e ele faz esse bloqueio daquele dispositivo, às vezes faz um isolamento de porta, enfim, cada fabricante trabalha de uma forma aí. Continuando aqui com o MAC Flooding, que seria o Media Access Control. O MAC Flooding é um ataque contra um switch que recebe um alto volume de endereços MAC aleatórios, transbordando a CAN table do switch, fazendo com que ele passe a operar com o hub. Essa CAN table aqui, ela é meio que a tabela ARP de um dispositivo final, dispositivo usuário. O switch lá ele tem uma tabela de que cada MAC está de trás de tal porta, cada porta dele ali. Então, conforme vai chegando as comunicações pelas portas, ele vai ali salvando
de quem que é aquele Mac. Para ele fazer um chaveamento ali, né, de portas somente do origem e destino. E aí, quando essa Cantable aqui, ela tem um limite, é muito grande, porque isso pode ser rotacionado e tudo mais, pode ter vários outros Macs de trás de outra porta, pode ter outro switch ali por trás, ela é muito grande. E aí os atacantes aproveitam disso para fazer essa injeção esse inundamento de Mac ali, para ela simplesmente encher. E quando enche, o switch, ele não pode travar, porque é uma comunicação ali que ele está tentando estabelecer ali entre todos os dispositivos. E aí o que ele faz? Ele simplesmente ignora a Cantable. Ele para de utilizar ela. E aí ele passa a funcionar como um hub. E aí, se você não se lembra como um hub funciona, ele basicamente compartilha todo o tráfego com todas as portas. Ou seja, o switch, ele pega lá, por exemplo, da porta 2 e encaminha para a porta 6, que é a origem e destino. Aí, quando ele começa a funcionar como um hub, entra a informação pela porta 2, ele replica para todas as outras portas, dependendo da quantidade de portas do switch, né? 8, 12, enfim. Mas aí ele replica o tráfego para todas as outras portas. E aí quem que é o dono da informação, quem é o destino lá, responde. E aí um switch operando como um hub, fica fácil. Você estiver ali na rede, você conectar na rede, você ter acesso a toda a informação que está trafegando ali naquele switch. Rodando um sniff ali, você consegue captar todos os dados. Mac Cloning. A clonagem de Mac permite que o endereço de fábrica seja alterado para qualquer outro valor desejado. Pode ser utilizado para contornar controles de acesso que dependem da identificação por Macs autorizados. Alguns tipos de rede, você só consegue logar nela se o seu Mac estiver salvo ali, estiver previamente configurado. É uma forma de segurança não tão segura, é mais burocrática do que segura, mas enfim, existe assim. Após identificar o Mac de um usuário autorizado, um atacante pode clonar o endereço e obter acesso à rede restrita. Como eu acabei de falar, né? É uma proteção que tem ali em cima do Mac. Esse Mac ele pode ser alterado, então não é nada confiável você travar com o Mac. Antigamente era mais difícil. Você alterar o Mac de um dispositivo. Ele vinha amarrado ali, você tinha que usar programa específico. Ele fazia alteração momentânea enquanto o programa estava rodando ali. Se você fechasse, ele voltava ao seu Mac original. Hoje em dia, não. Hoje, o próprio sistema operacional já vem com essa proteção de gerar Mac aleatório, principalmente em rede Wi-Fi. Para ter uma segurança a mais para o próprio usuário, para ninguém pegar o Mac verdadeiro dele. Então, é um ataque assim bem tranquilo de executar isso. E redes que tem esse controle por Mac aqui, enfim, francamente, né? Muito fraco isso. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Próxima aula a gente vai começar a falar sobre DNS. Valeu, forte abraço.